Bom, boa tarde a todos, a todas. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui de volta com mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje a gente tem o prazer de ter um colega nosso aqui que já teve em outras oportunidades, o Jonathan Pinheiros. Para quem não conhece, o Jonathan, ele fez a graduação e o mestrado na Colômbia, em graduação em Engenharia Aeronáutica, mestrado em Astronomia, e fez o doutorado aqui no INPE, na área de Engenharia e Tecnologias Espaciais. Ele já tem pós-doutoramento no INPE e pós-doutoramento agora está fazendo na Unifesp, e vai falar para a gente hoje sobre o projeto mais recente dele aí. Por favor, Jonathan, fique à vontade. Muito obrigado, professor Otom, pelo convite. Muito boa tarde a todos. Hoje vou apresentar um pouco do que temos feito com as manobras aeroassistidas por gravidade. Conseguem ver minha tela? Sim, perfeito. Os slides, ok. Então, vou falar da parte de optimização de trajetórias aeroassistidas por gravidade, especificamente para um tipo de espaçonaves, que são os space planes, porque eles têm uma configuração aerodinâmica que permite pensar neste tipo de trajetórias. Meu nome é Jonathan Murcia Pinheiros. Esse trabalho que vou apresentar tem sido supervisado por o professor Dr. Rodolfo Vilhena de Moraes, quem é meu orientador no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Também é uma parceria com o professor Dr. Antônio Fernando Bertachini de Almeida Prado, e nos Estados Unidos com o pesquisador da Universidade Embry-Riddle, Ricardo Bevilacqua. Então, primeiramente, algo muito importante é o desenvolvimento de esta pesquisa e dos resultados obtidos ha sido financiado pela FAPESP, pela bolsa de pós-doutorado da FAPESP, e é bom esclarecer este tipo de coisas antes de começar. Os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português para o pessoal que não consiga entender tudo o que está aqui. Primeiramente, o que são as manobras aeroassistidas por gravidade? Então, as manobras aeroassistidas por gravidade é um tipo de manobra que existe teoricamente, não tem sido implementada até o dia de hoje em missões espaciais, onde uma espaçonave que vem em um voo interplanetário se aproxima muito de um corpo celeste, tipo um planeta, ou pode ser um satélite natural, como uma lua, mas esse corpo celeste tem uma atmosfera gaseosa ao redor dele, tipo os planetas Terra, Vênus e Marte. Tem umas luas como Titã, que também tem essa composição atmosférica. E se a espaçonave passa próximo da superfície do planeta, dentro da atmosfera planetária, com uma velocidade hiperbólica, vai gerar ao redor dele, pela interação entre a estrutura da espaçonave e a atmosfera, forças aerodinâmicas. Uma dessas forças é o lift ou a sustentação. E essa sustentação, se é a força principal durante a trajetória, é conhecida então essa trajetória como uma trajetória aeroassistida por gravidade. Tem outra componente das forças aerodinâmicas, tipo o drag. O drag, o atrito atmosférico, ele vai diminuir a velocidade de uma força dissipativa. E se esse caso de força é a que domina a trajetória gravitacional, vai ser uma trajetória de freagem ou uma drag gravity assist, porque vamos tirar só energia dela. Então, o que é o mais importante? As primeiras manobras só assistidas pela gravidade têm mostrado que são muito úteis para mudar o vetor velocidade heliocêntrico da espaçonave ao redor do Sol. Então,
a velocidade com a que entra no sistema do planeta vai ser diferente em direção quando sai do planeta. E essa mudança da direção no sistema de referência do Sol, no sistema de referência heliocêntrico, gera uma mudança no vetor velocidade que é conhecido no caso de emissões espaciais como ΔV, e ele é proporcional ao custo da manobra, ao que eu tenho que implementar na manobra para mudar, seja de trajetória ou de posição da espaçonave do espaço. Ao mesmo tempo, como a maior parte de propulsão que é implementada no espaço é propulsão química, essa mudança de velocidade, o ΔV, está relacionado com a quantidade de propelente que eu preciso para realizar a manobra. E, ao mesmo tempo, entre mais propelente ou mais combustível eu precise para a manobra, isso está relacionado na área de missões espaciais com o custo da missão espacial. Então, uma assistência assistida por la gravidade permite que a influência das forças aerodinâmicas na trajetória da espaçonave possam ser usadas para mudar seu vector velocidade e, nesse sentido, eu posso diminuir o consumo de propelente dos sistemas propulsivos e, ao mesmo tempo, diminuir o custo da missão espacial. Então, praticamente, isso é uma manobra aeroassistida por gravidade. Neste caso, vamos a focar só em trajetórias hiperbólicas. Tem outro tipo de aeromanobras que são elípticas, para órbitas elípticas, órbitas fechadas, mas hoje só vamos focar na parte de assistência interplanetária. Para ter uma ideia, o modelo deste tipo de manobras começa com a espaçonave em uma órbita interplanetária ao redor do Sol, de um ponto a outro no espaço, e vai passar próximo de um dos planetas que eu falei para vocês, que tem a característica da atmosfera, como vocês veem aqui na figura número 1. Quando entra na esfera de influência do planeta, vai entrar com uma velocidade A, uma direção específica no ponto A, e depois vai entrar dentro da atmosfera planetária aqui no ponto B. Dentro da trajetória entre o ponto B e o ponto C, as forças aerodinâmicas de lift e drag vão ser geradas ao redor da espaçonave, e se nós controlamos os ângulos aerodinâmicos da espaçonave, como o ângulo de ataque, que vai ser a posição do eixo longitudinal da espaçonave relativo à velocidade do fluido, e o ângulo de Banchi, que é o ângulo no qual a espaçonave pode mudar a inclinação do lift no plano da trajetória, nós podemos direcionar essa espaçonave para diferentes pontos e ou também aumentar ou diminuir o que vai ser os ângulos de rotação da trajetória ou as mudanças de velocidade, o consumo de velocidade. Então, qual é o propósito dessa manobra? Tentar, com as forças aerodinâmicas, controlar a velocidade resultante da espaçonave no ponto D quando está saindo da esfera de influência gravitacional do planeta. Mas para isso, minha espaçonave precisa ser um spaceplane. Por quê? Porque com esse tipo de geometria aerodinâmica eu posso gerar forças de sustentação maiores ou iguais do que o drag. E se eu tenho esse tipo de característica ou geometria, eu também posso implementar controles aerodinâmicos, superfícies de controle aerodinâmica, para direcionar o lift e aumentar ou diminuir a influência do drag. Então, basicamente, é isso daí. Eu tenho uma espaçonave em órbita hiperbólica ao redor do planeta com a atmosfera, chegando no ponto A na esfera de influência planetária com uma velocidade específica ao redor do Sol, e vou tentar mudar com as forças aerodinâmicas a velocidade de saída no ponto D, e essa velocidade está no sistema referencial do Sol. Tem
uma coisa importante, este tipo de trajetórias pode ser divididas em duas trajetórias, uma de baixas altitudes e uma de altas altitudes. Baixas altitudes é uma comparação quando estamos falando da atmosfera da Terra, as altitudes de voo de uma aeronave ou de um avião comercial. Então, são muito próximas da superfície, são boas porque você tem uma alta densidade do fluido atmosférico, mas o problema de estar próximo da superfície, e mais quando você está fazendo missões espaciais longe da Terra, por exemplo, no Marte, Vênus, onde você vai ter outro tipo de topologia. Um mal funcionamento da espaçonave ou do sistema de controle pode gerar o que vai ser uma colisão com a superfície do planeta. Não só um mau funcionamento do sistema de espaçonave, também as mudanças de densidade, porque elas são uma função do tempo, e a atmosfera é um sistema estocástico muito difícil de prever. Então, manobras aeroassistidas por gravidade próximas da superfície ou baixas altitudes são muito riscosas para uma missão espacial. Outra coisa muito importante, estou falando de órbitas hiperbólicas. As órbitas hiperbólicas são as de maior energia e as de maior velocidade. Então, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo esse tipo de manobras a 14 km por segundo acima da Terra. Essa é a velocidade no pericentro da espaçonave. O que quer dizer que um mau funcionamento, uma reação demorada do sistema de controle pode gerar erros em posição de ordem de mais de 10 quilômetros em menos do que um segundo. E 10 quilômetros em altitude é bastante, pode gerar uma colisão. Outra coisa importante, alta densidade também é proporcional com uma alta transferência de calor, cargas aerodinâmicas e outros riscos. Pelo contrário, se este tipo de manobras são feitas bem no começo do fluido atmosférico contínuo, depois da fase do fluido rarefeito na atmosfera planetária, nós podemos conseguir forças de sustentação significativas um pouco longe da superfície da Terra e não vamos ter os riscos de altas transferências de calor, mas a penalização disso ou o custo disso é que vamos a diminuir o performance aerodinâmico da espaçonave. No nosso caso, estamos focados em implementar um sistema de controle aerodinâmico, ou seja, como vai ser o comportamento dos ângulos de controle aerodinâmico para optimizar, ou seja, maximizar ou minimizar uma variável ao fim do voo atmosférico ou ao longo do voo atmosférico. Este tipo de trayectorias têm sido analisadas conceitualmente, mas para um tipo específico de espaçonaves, que são essas que você vê aqui, que são os Wave Riders. Os Wave Riders praticamente são uma espaçonave teórica, porque não têm sido construídos, que tem espessuras de ordem de milímetros, praticamente são umas chapas com geometria aerodinâmica. Então, na teoria, servem para gerar altas configurações de forças aerodinâmicas, são muito efetivos aerodinamicamente, mas são muito difíceis de construir na realidade, porque você requer que o ponto mais fino da espaçonave seja da ordem de 0 milímetros de espessura, coisa que é difícil fazer com materiais atuais e, ao mesmo tempo, você não tem capacidade de volume interno dentro da espaçonave para posicionar outro tipo de sistemas ou subsistemas que vai precisar durante a missão espacial. Pelo contrário, actualmente existen espaçonaves autônomas que não têm esse tipo de geometria e não têm esse tipo de performance aerodinâmico,
mas tem uma configuração que permite transportar diferentes sistemas e subsistemas, o qual seria muito útil para futuras missões espaciais para Marte ou para Vênus. Esse tipo de espaçonave é como a que você vê aqui, conhecido como um pequeno Space Shuttle ou ônibus espacial, neste caso especificamente a espaçonave X-37B da Força Aérea dos Estados Unidos, e ele não precisa carregar seres humanos a bordo, porque a missão é desenvolvida autonomamente ou por sistemas controlados robóticamente. Então, nosso objetivo é implementar um sistema de controle óptimo para este tipo de espaçonaves, esta configuración aerodinámica de espaçonaves que ya han sido validadas no espacio en diferentes misiones. Trabalhos anteriores têm mostrado, então, que é possível fazer esse tipo de manobras aeroassistidas por gravidade na teoria para baixas altitudes, usando o que são os Wave Riders, mas não usando o que são os Space Planes para altas altitudes. Nós fomos os primeiros em descrever que esse tipo de trajetórias podem ser possíveis com menor risco, e isso foi descrito em um paper em 2002. Esse de aqui. E então, esse tipo de trajetórias podem ser usadas com propulsão e sem propulsão, ou seja, aerodinamicamente sem auxílio da propulsão, ou também podemos implementar um sistema de propulsão na atmosfera para aumentar ou diminuir os ganhos de energia, ou delta V. Então, a motivação nossa é testar não só o conceito da missão, mas achar trajetórias óptimas para o que vai ser maniobras aeroassistidas por gravidade sem propulsão, que são conhecidas como AGAM, ou com propulsão, acima do Vênus, da Terra e de Marte, a altas altitudes. Altas altitudes, no caso da Terra, é acima de 75 quilômetros de altitude, no caso de Marte, é acima de 60 quilômetros, e no caso do Vênus, é acima de 200 quilômetros de altitude. E vamos a usar isso, vamos a resolver essas trajetórias com um problema de controle óptimo. Para un problema de control óptimo, vamos a precisar de un modelo matemático que describe a dinámica do sistema. Vamos ter umas suposições. Primeiramente, vamos a usar os planetas com uma gravidade esférica, ou seja, os planetas são perfeitos. Não vamos a levar em consideração a influência gravitacional de outros corpos, como satélites naturais ao redor deles. A atmosfera também é uma atmosfera isotérmica esférica ao redor do planeta. Vamos a utilizar um sistema não rotacional e inercial centrado no planeta quando está fazendo a passagem atmosférica. Todas essas sete equações diferenciais descrevem a dinâmica e o movimento da espaçonave ao redor do planeta, dentro da atmosfera do planeta. E as únicas forças que estão acompanhando o movimento da trajetória vai ser a gravidade como função da altitude e lift e drag como função da densidade do planeta, que muda exponencialmente com a altitude, e uma força adicional de empuxo constante que vamos a implementar na espaçonave. Esta equação, a primeira equação descreve a mudança da altitude como função do tempo, a segunda a longitude, a latitude e a terceira a velocidade. O flight path angle, o ângulo de trajetória de voo, que descreve como o vector velocidade está em posição relativa ao horizonte local e à vertical local, e o ângulo de azimuth, que indica a direção do norte, no qual a velocidade está apontando, ou a trajetória, qual é o ângulo relativo ao norte do planeta.
No caso das trajetórias que têm uso do sistema propulsivo, usamos uma mudança de massa ou um fluxo mássico representado pela força de empuxo dividido vezes o que vai ser o impulso específico pela constante gravitacional, que é a velocidade específica do propelente químico. Além do modelo dinâmico das equações diferenciais, precisamos de um modelo aerodinâmico da espaçonave. Esse daqui que vocês podem ver é um modelo experimental da espaçonave X-34, onde você pode ver como é o comportamento do lift, do coeficiente de lift e o coeficiente de drag como função do ângulo de ataque da espaçonave. Quer dizer que entre maior seja a inclinação no fluido, vai aumentar o lift e vai ir também aumentando o coeficiente de drag até o ângulo de ataque máximo operacional, que vai ser de 28 graus. Isto daqui vai determinar eh, o ângulo de operação da nossa manobra ou o ângulo de controle aerodinâmico, no qual é permitido gerar as mudanças de lift e drag. Mas outro termo que é importante para nós é a relação lift-drag. Quanto eu tenho de lift em comparação do drag. E como falei para vocês no começo, as Aerogravity Assist Maneuvers têm a característica de que em algum ponto o lift tem que ser igual ou maior do que o drag. E vocês veem aqui que a partir dos ângulos de ataque de mais ou menos 2 graus para cima, o lift sempre vai ter uma componente maior do que o drag, dominando a trajetória gravitacional, a trajetória. Tá? Nesse caso, o modelo das forças, então depende, no caso do lift, do coeficiente de lift, a superfície das asas da espaçonave, a densidade como função da altitude e a velocidade no fluido nesse ponto da espaçonave. Para diminuir as incertezas desta velocidade, também a atmosfera é considerada não rotacional, sem influência de ventos. A formulação do problema de controle óptimo é muito importante no sentido de que permite achar a história do controle ou das três variáveis de controle que eu tenho interesse, que são estas daqui, o ângulo de ataque, o ângulo de banque e o empuxo, no caso das trajetórias que são assistidas por gravidade e com propulsão, ao longo de todo o voo atmosférico, desde o tempo inicial até o ponto do tempo final. Ou seja, desde o ponto B, no gráfico na figura 1 que apresentei para vocês, até o ponto C, que é o voo gravitacional. Inicialmente, o problema de controle óptimo tem que achar uma trajetória que satisfaz as condições de contorno, que são essas que vocês veem aí. Por exemplo, no caso da Terra, a altitude mínima na atmosfera é de 75 quilômetros e a altitude máxima, onde as forças aerodinâmicas vão começar a agir, porque fluido contínuo vai ser de 90 quilômetros. E se tem uma estimativa de achar uma trajetória óptima neste range de tempo, ou seja, que o tempo final seja maior do que o 30 segundos e o menor do que 600 segundos. Para todo o tempo, a velocidade no ponto final da trajetória tem que ser maior do que a velocidade de escape. Do contrário, a espaçonave fica presa e capturada, ou seja, faz uma manobra de aerobraking e nos serve para continuar no seu voo interplanetário, porque vai ficar presa ao planeta. E estas são as constraints ou as condições de contorno também, onde queremos achar os ângulos de longitude, latitude. No caso do flight path angle, é muito próximo do que zero,
como vocês veem, ele não tem range entre 180 e menos 180 graus, porque eso es parte da descripción das trayectorias hiperbólicas na relação do raio vector posição no pericentro do planeta com a velocidade nesse ponto. Isso quer dizer que próximo da maniobra de aproximação são cercanas do que zero. Do contrário, se for menor do que 10 graus, a espaçonave poderia estar indo em direção ao centro de massa do planeta e pode colidir, ou seja, vai descer muito rápido. E o ângulo de azimuth em qualquer direção do planeta. O importante é que consiga achar trajetórias óptimas dentro desse range das variáveis. No caso de ter a propulsão, entre a massa mínima, que é 8.200 kg, e a massa máxima quando tem combustível de 23.000 kg. Então, o problema de controle óptimo precisa de um modelo matemático, precisa das constraints que apresentei anteriormente e precisa de uma função de custo, a qual eu vou querer maximizar ou minimizar. E nós analisamos diferentes funções de custo para este tipo de trajetórias. Neste caso, estas três funções de custo são analisadas ao fim do voo atmosférico, querendo, no caso do primeiro caso, no primeiro custo, maximizar a longitude. Isso quer dizer que, uma vez a espaçonave entra na atmosfera planetária, eu quero achar este vetor de controle que está aqui, alfa, beta e o empuxo, para ter o maior valor da longitude, ou para que a espaçonave consiga ir acima do planeta o mais longe possível em longitude. Também, um segundo caso de estudo, para o qual eu quero aumentar ou maximizar o que vai ser a latitude e aumentar ou maximizar o que vai ser a velocidade. Esse é a magnitude da velocidade na saída da atmosfera. Esse é importante, por quê? Porque se bem o lift ajuda a mudar a direção do vetor velocidade, sempre que a espaçonave esteja no voo atmosférico, vai ter drag, e o drag vai tirar energia. Então, se eu vou passar muito tempo dentro da atmosfera planetária, pode ser que a velocidade eu consiga dissipar muito a velocidade e a velocidade não consiga ser o suficientemente grande para sair em uma trajetória hiperbólica. Então, esses daqui são alguns resultados. Como resolvimos o problema de controle óptimo? Então, o problema de controle óptimo, nós usamos no linear programming, usamos uma suite de optimização em Python, que é chamada Gecko. Nós fizemos primeiro uma validação dos resultados do problema de controle óptimo, con una comparación de otro software computacional que he usado pela NASA para optimizar maniobras espaciais, o software GPOT 2, y nos comparamos con o Gecko, que usamos en Python, porque era mais aberto ao público. O GPOT 2 é restrito no uso de que você tem que usar MATLAB e também tem que comprar a licença desse software por separado. E no caso nosso de Python, era mais aberto e amigável também. Então, decidimos usar pela primeira vez esse software para resolver o problema de controle óptimo mediante programação não linear. Y optimizador internamente del software era optimizador iPod, que he usado para optimización de trayectorias espaciais. Bem, então, como eu falei no começo, aqui são apresentados os resultados de 3 optimizações. Neste caso, são acima do planeta Terra.
Então, as três optimizações são, na cor azul contínua, maximizar a latitude, maximizar a longitude no caso da cor vermelha, e a cor preta é maximizar a velocidade. Os que têm os P ao começo, quer dizer que eles usam o auxílio da propulsão. Então, você vê aqui que as únicas trajetórias que conseguem ter um ganho da velocidade vai ser aquela que maximizar a velocidade com auxílio de propulsão. Por quê? Porque a espaçonave, como você vê aqui também, são as trajetórias que menor tempo passam dentro da atmosfera, ou seja, entram na atmosfera e tentam sair o mais rapidamente possível. As trajetórias que maior tempo têm de voo dentro da atmosfera são aquelas nas quais queremos aumentar ou maximizar o que é a longitude. Então, a espaçonave entra com as mesmas condições e faz um voo como um planador dentro da atmosfera para depois fazer uma segunda subida e conseguir sair. E as trajetórias que mais perdem energia são as que eu preciso aumentar a latitude. Por quê? Porque está saindo do plano do Equador e tem que eh, contrarrestar o drag e, ao mesmo tempo, usar uma componente do lift para direcionar o apontamento da espaçonave ao norte e aumentar o que vai ser a latitude. Estes são uns resultados das trajetórias. Ao final, você pode ver que a velocidade de saída é maior do que 11,9 km por segundo, o que foi uma das restrições para que ele consiga sair com velocidades hipersônicas. Todas as trajetórias começaram do mesmo ponto, velocidade menor do que 14 km por segundo, na entrada da atmosfera, numa altitude de 90 km. No caso do azimuth, o azimuth só muda quando eu preciso maximizar a latitude e a longitude, a latitude. No caso da longitude, para diminuir o custo do sistema de controles, em vez de estar movimentando a espaçonave de lado a lado, e o mesmo com a velocidade, a espaçonave mantém o azimuth de 90 graus, ou seja, o mesmo azimuth inicial, direcionando a espaçonave sempre em direção leste. O flight path angle, se tem outro comportamento, então um flight path angle negativo ou um ângulo de voo negativo quer dizer que a espaçonave está descendo na atmosfera e você pode ver como depois vai aumentando, que vai saindo da atmosfera, mais para aumentar a quantidade do voo atmosférico, procurando aumentar a latitude e a longitude, como você vê aqui, que são as linhas vermelhas e azuis, a espaçonave controla o flight path angle de novo para voltar e entrar à atmosfera como uma segunda entrada, aumentando o tempo de voo atmosférico e finalmente consigue sair. O flight path angle, se lembramos das equações que eu apresentei, ele é muito controlado pela lift e pelo ângulo de ataque. Então, essa é uma razão para ter este tipo de comportamento. Diferente do comportamento onde quero maximizar a velocidade, o comportamento que quero maximizar a velocidade, ele quer sair mais rapidamente da atmosfera, tentando evadir este tipo de comportamentos. Aqui podemos ver latitude e longitude, então eu maximizo a latitude. E no caso de as trajetórias propulsadas, como eu tenho uma energia adicional, elas conseguem ter mais tempo dentro da atmosfera, aumentando ou maximizando os resultados das manobras que não têm auxílio da propulsão. E aqui o importante de resolver com o problema de controle ótimo. Qual é a configuração ou como é o histórico dos ângulos de controle
aerodinâmico, os ângulos de ataque e os ângulos de banque, para direcionar a espaçonave. Você vê que, por exemplo, nos ângulos de banque, o que tem um comportamento mais contínuo, indo para uma tendência negativa, sempre vai ser as trajetórias nas quais estou procurando maximizar a latitude, diferente dessas trajetórias que eles mantêm um azimuth constante, mas está movimentando o ângulo de banque entre o máximo e o mínimo rapidamente. Se bem isso daqui é uma solução factível do sistema, do problema de controle óptimo, na realidade é muito difícil de fazer porque ela requer mudanças instantâneas do sistema de controle. Então, aí o modelo matemático tem que ter uma segunda restrição que limita os cambios de velocidade dos ângulos de ataque como uma imposição ou restrição do sistema de controle ou dos actuadores do sistema de controle na realidade. E aqui também você vê como, no caso do ângulo de ataque, as trajetórias que precisamos maximizar a velocidade conseguem ir rapidamente a um ângulo de ataque máximo para tentar aumentar a curvatura da trajetória e sair o mais rapidamente possível da atmosfera planetária. Então, esses são os resultados de controle óptimo e estas são as variáveis que me permitem a mim ter controle da trajetória para maximizar ou diminuir as variáveis que eu estou desejando. Por outro lado, as primeiras três funções que apresentei para vocês como resultado do controle óptimo foram condições terminais, ou seja, no tempo final, eu queria maximizar o valor da latitude e longitude ou na velocidade. Mas o sistema de controle óptimo, o problema de controle óptimo pode ser configurado do jeito que eu quero diminuir ou maximizar uma variável ao longo de toda a trajetória. Então, já não é em função de um custo terminal, não vai ser em função de um custo integrar. Então, eu preciso integrar o custo da variável ao longo da trajetória. E neste caso, é bom fazer esse tipo de coisas para minimizar esse de aqui, que é a transferência de calor, minimizar a pressão dinâmica e minimizar as cargas aerodinâmicas. Por que isso é importante? Porque o projeto da espaçonave vai estar limitada por uma máxima pressão dinâmica que a estrutura consiga suportar, uma máxima carga dinâmica que consiga suportar pelas forças centrífugas e pela direção do lift e uma máxima transferência de calor limitada pelos materiais. Então, neste caso, você pode observar outras trajetórias que geramos com estes três tipos de custos integrais. Também foram possíveis achar as trajetórias consigue, como você vê, o comportamento é diferente das anteriores, aumenta um pouco o tempo para diminuir a transferência de calor. No caso das trajetórias de transferência de calor, você consegue ver que a espaçonave não vai muito no fundo da atmosfera, tenta sair o mais rapidamente possível para diminuir a troca de calor na superfície, no material e tenta ter voos a maior altitude, ao invés, no caso de diminuir as cargas aerodinâmicas estão relacionadas com a velocidade de mudança dos ângulos de controle. Então, se eu mudo rapidamente, vou aumentar as cargas. Então, para diminuir isso, o que faz a espaçonave ir mais fundo na atmosfera para ir mudando devagar o que são os ângulos aerodinâmicos. E no caso da pressão, como é muito similar à equação com a transferência de calor, também procura ir nas maiores altitudes para diminuir o que vai ser a influência do aumento de densidade atmosférica e que vai aumentar a pressão dinâmica na estrutura. Outra coisa importante que vale a pena esclarecer, o que apresentei anteriormente,
são trajetórias nominais ideais, mas acontece que quando você está trabalhando com uma missão espacial, como eu falei no começo, meu modelo é ideal. Meu modelo tem muitas simplificações. Também para conseguir resolver matematicamente todas as trajetórias em curtos períodos de tempo e achar uma solução factível em curto tempo, mas tem incertezas e condições externas que podem aumentar ou diminuir a configuração do sistema de controle e podem dissipar um pouco a trajetória do ponto nominal no qual está operando. Por exemplo, ter uns erros no vector de estado no começo do voo atmosférico. Então, esse tipo de erros eh, de quais são as condições iniciais de azimuth ou a precisão das condições iniciais de altitude, velocidade e azimuth, flight path angle, latitude e longitude, que podem ser erros de navegação, como isso vai afetar meu sistema de controle óptimo e como isso vai afetar a trajetória factível que eu vou achar. Então, para isso, nós implementamos um método de Monte Carlo, tendo uma distribuição normal das incertezas em altitude e velocidade, os seis vectores, as seis variáveis do vector de estado no começo do voo atmosférico. A distribuição dos 1000 pontos você pode ver aqui. E nós tentamos de simular todas essas trajetórias a partir de essas condições iniciais, procurando achar a maximização da latitude como função do tempo. Então, aqui você vê como esse tipo de alterações nas condições iniciais pode afetar a trajetória resultante, gerando, neste caso, de que foi factível achar as 1000 trajetórias, as 1000 soluções, nesse range de incertezas iniciais do erro, simulando um erro de navegação na atmosfera. É possível achar, mas a diferença do que nós achamos anteriormente, de que a trajetória nominal máxima ao tempo final do voo atmosférico era maior do que 3,5 graus, neste caso, tem um comportamento médio de 2,5 graus em todas as trajetórias. Então, esse tipo de incertezas iniciais vai afetar o que vai ser a navegação e é bom saber quais são os limites estadísticos ou reais nos quais o sistema de controle pode actuar para recuperar a espaçonave e satisfazer a função objetivo do problema de controle. Nesse caso, então, você pode ver que todas as 1000 trajetórias têm este tipo de configuração do ângulo de ataque e o ângulo de banque aerodinâmico como função do tempo. Uma coisa importante, nós selecionamos a maximização de latitude, porque como apresentei mm, nas trajetórias anteriores, nas figuras anteriores, só essa função objetivo é a que consegue mudar as 6 variáveis do vector de estado. Então, por isso foi selecionada. E porque também tem um movimento mais contínuo do que era o ângulo de Bank. Tem outra parte que é uma incerteza produto da atmosfera. É muito difícil também conhecer o comportamento da densidade para um tempo específico. Então, nós simulamos também uma distribuição normal de incerteza da densidade ao longo do voo atmosférico, mais ou menos 15% do valor médio do modelo exponencial. E aqui está o resultado das trajetórias. Então, é possível o sistema de controle com os ângulos de ataque selecionados para a espaçonave e a maximização da latitude, é possível obter soluções
do problema de controle óptimo quando tem mudanças da densidade de mais ou menos 15% no valor normal do modelo e também de mais ou menos 10% das condições iniciais do vector de estado. Então, podemos obter trayectorias factibles. Y aquí también podemos ver cómo, en este caso, a dispersão das trayectorias no es tão grande quanto o vector, as mudanças ou incertezas do vector de estado inicial são mais juntas porque simplesmente é a densidade a que vai oferecer uma maior mudança na altitude do que na longitude e latitude. Aqui, então, se vemos no caso do que o ângulo de ataque, que se requer um maior esforço para ele se adaptar ou tem uma maior diferença entre os diferentes pontos da trajetória para ele se adaptar e compensar as perdas ou ganhos da densidade atmosférica. Mas agora bem, já para finalizar, o importante nos focamos na parte do controle dentro da atmosfera, mas o importante na hora da verdade desse tipo de manobras é analisar o que acontece com o voo interplanetário. Então, para isso, nós precisamos fazer um zoom out e sair do sistema planetocêntrico e começar a ver o sistema heliocêntrico com planeta e a esfera de influência do planeta em órbita ao redor do plano entre o Sol e o planeta. E também temos que ver o sistema dentro da esfera de influência gravitacional do planeta. Como é a chegada da hipérbola e a hipérbola de saída, que é a que estou precisando controlar com essa velocidade final no ponto B que eu tinha falado inicialmente. Então, isso é o que me interessa, que a trajetória ou controle feito aqui dentro da atmosfera consiga afetar do jeito que eu desejo essa órbita final. Para quê? Para gerar mudanças nos elementos orbitais ao redor do Sol. Então, eu faço um controle óptimo da minha trajetória aerossistida gravitacionalmente dentro da atmosfera do planeta, em voo hipersônico, em voo hiperbólico, para obter umas mudanças desejadas nas órbitas interplanetárias ao redor do Sol. E como vejo isso? Eu vejo isso ou quantifico isso com a mudança dos elementos orbitais no momento da entrada da espaçonave na esfera de influência gravitacional do planeta e no momento da saída da esfera de influência gravitacional do planeta, depois de ter aplicado a manobra óptima aeroassistida gravitacionalmente. Então, aqui você vê a comparação de maniobras. Estas foram feitas em Vênus, Terra e Marte, os três planetas. No primeiro gráfico, na figura 15, você vê como é a mudança relativa de energia respeito à energia do planeta, para comparar as trajetórias, tanto assistidas por aeroasistidas como asistidas con propulsado, nos debemos como referencia unas trayectorias amarelas que son a trayectorias simplemente asistidas por gravedad, o sea, sin influencia do lift y drag. Y fue usado, en este caso, o ángulo de aproximación do pericentro referente à linha entre o Sol e o planeta. Então, o que importa aqui é que a linha amarela é a que representa a comparação com o swing by tradicional gravitacionalmente e as outras são minhas trajetórias óptimas. Algo muito importante que ver aqui é quando você compara, desculpa, quando você compara a mudança de energia, acontece que as trajetórias óptimas aeroassistidas gravitacionalmente são muito boas para remover e tirar energia da passagem.
Então, não só pelo drag, mas também pela mudança do ângulo de rotação do vetor velocidade. Todas essas daqui foram trajetórias prógradas. Então, isso primeiramente. ¿De que sirve isso? De que aqui, como você vê, quando o ângulo de aproximação é menor do que 100, nós podemos diminuir o semi-eixo maior inicialmente. Ou seja, são trayectorias muito boas para direccionar espaçonaves nos planetas menores ou em órbitas muito mais cercanas ao Sol. No caso das órbitas com auxílio de propulsão, que são as que você vê aqui, elas sí têm aumentam o semi-eixo maior, então servem para direcionar a espaçonave fora dos planetas mais longe do Sol. E como você pode ver aqui nesta gráfica, no caso das órbitas da optimização de longitude e latitude, são os que maior ganho de energia têm. Por quê? Porque, como eu apresentei nos gráficos anteriores, só da trajetória ao redor do planeta, elas aumentam o tempo de voo ao redor do planeta. Isso faz com que o vetor velocidade rotacione ou mudar a direção do vetor velocidade muito mais do que no caso das trajetórias com propulsão ou das trajetórias aeroassistidas sem auxílio da aerodinâmica. Outra coisa muito importante, você vê aqui que a linha preta contínua e a outra linha preta ficam muito próximas das trajetórias gravitacionais tradicionais. Por quê? Porque acontece que quando eu implemento a propulsão para diminuir as perdas por velocidade ou para maximizar a velocidade de saída, a trayectoria prácticamente se torna uma assistência gravitacional mais dentro da atmosfera planetária. Então, isso quer dizer que eu posso usar isso para compensar as perdas devido ao drag, no caso de uma missão espacial, quando o pericentro descer muito ou a atmosfera consiga influenciar a maiores altitudes o movimento da espaçonave. Então, auxílios por propulsão compensas e consigue gerar o que vai ser uma trajetória muito próxima da gravitacional. No ponto final, de que serve então? Eu posso economizar combustível, eu posso economizar o delta V, que era o que falava ao começo, e principalmente no caso de Marte, quando eu faço a trayectoria asistida, aeroassistida, consigo economizar 5 kilómetros por segundo de capacidade de manobra da espaçonave, e no caso de Vênus e da Terra, estão acima de 10 kilómetros por segundo, ou seja, eu economizo 10 kilómetros por segundo de energia do propelente ou de custo da missão espacial. Isso é o mais importante. E você vê que a diferença é significativa quando você compara com as linhas amarelas, que são a simple trayectoria gravitacional tradicional. Para validar este tipo de trayectoria, nós criamos um caso de estudo comparando uma aproximação da sonda Galileu no ano de 1992, acima da Terra. Nós conseguimos pegar os dados do histórico da NASA, da base de dados SPICE, para comparar como seria uma aeroassistência gravitacional com o comportamento real da trajetória que teve a sonda da missão Galileu. Aqui em amarelo, vemos o que vai ser a trajetória de Galileu no caso para diferentes ângulos de aproximação. Na tabela, são os dados reais que nós usamos ao redor da Terra, no sistema referencial da Terra, para simular este tipo de trayectoria. E aqui está a diferença com o modelo que nós implementamos, o modelo matemático, para simular a trayectoria. Como você consegue ver, os eixos
são muito menores do que 0,01% com os dados gerados pela NASA. E, além disso, nós implementamos o que seria hipoteticamente a trajetória aeroassistida por gravidade para maximizar, neste caso, a longitude e ou a velocidade, não a latitude, porque a ideia da missão Galileu foi fazer essa manobra orbital para aumentar o delta V e conseguir direcionar a espaçonave para Júpiter nessa época. Então, neste caso, nós achamos, de novo, que implementando uma trajetória assistida por gravidade com propulsão, para maximizar a longitude, nós podemos aumentar o que vai ser as mudanças de energia, vamos a aumentar ou incrementar a energia da espaçonave. Aqui também vocês podem ver a comparação do delta V, pode ter ganho a mais de 5 km por segundo de delta V, no caso de implementar este tipo de trajetórias. Por quê? Porque aumenta o tempo de voo atmosférico e também o tempo de influência gravitacional do planeta na trajetória da espaçonave. Então, esses são alguns dos resultados que nós conseguimos achar. Então, como falei, uma coisa boa das trajetórias com propulsão aumentam o que vai ser o tempo de passagem atmosférico e, ao mesmo tempo, elas ajudam a aumentar o delta V porque gera uma mudança significativa na curvatura do vetor velocidade. Em outras palavras, consegue mudar o vetor velocidade heliocêntrico não só em magnitude, mas em posição ao redor do Sol, quando comparamos a entrada e saída da esfera de influência gravitacional. É bom saber que também podemos levar em consideração a minimização de variáveis de voo, como diminuição da transferência de calor, da pressão e das cargas aerodinâmicas. Por quê? Porque se bem eu consigo maximizar com latitude e longitude algumas variáveis heliocêntricas, porém vou ter custo alto na transferência de calor, pressão e outras cargas de voo. Também é importante que os resultados implementando Monte Carlo ajudaram a ver que as soluções com o sistema de controle óptimo são factíveis para diferentes condições iniciais e diferentes incertezas. E estamos continuando, agora estamos trabalhando na implementação de outros sistemas de controle óptimo a bordo para resolver a optimização online, porque este tipo de optimização é feita offline, em loop aberto, e nós precisamos de um loop fechado que consiga retroalimentar o controle interno da espaçonave para ela direcionar quando tem diferentes incertezas, tanto da atmosfera como da navegação e a posição. Então, isso era o que queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Trabalho bastante extenso, né? Estamos abertos agora a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ô, Jonathan, só fazer uma perguntinha que, bom, primeiro, realmente foi um trabalho hercúleo que você fez, interessante. Eu que fiquei um pouco, achei interessante quando você fez tanto na figura 6.1 como na figura 9 e a figura 12, a diferença lá entre o que estão relacionados ao bank angle e o ataque, né? Sim, Mas por que um dá contínuo, o outro dá descontínuo? Por que tá alguma coisa? Achei ok. interessante. Por que Eh, isso? obrigado, professor. É uma boa pergunta. Eh,
No caso das restrições aqui, do controle óptimo aqui das constraints, essas foram no modelo dinâmico do sistema as variáveis que nós deixamos para ele achar uma trajetória óptima. Trajetória óptima, ok, aqui vale a pena esclarecer o seguinte. Quando você resolve uma trajetória, um problema de optimização por não linear programming, ele vai achar um ponto de máximo ou mínimo local, mas não global, porque o global vai estar muito próximo, mas tem diferenças numéricas pequenininhas do global. Mas, ok, só para esclarecer isso. E o que vai fazer aqui é achar uma trajetória de um máximo ou mínimo local que esteja dentro deste ranking. Mas como eu não estou limitando, eu não incluí uma equação diferencial para limitar a velocidade do câmbio do ângulo de ataque ou do bank angle, o que está fazendo a solução é dizer o seguinte: sua trajetória óptima é factível de ser achada no caso da de maximização da longitude, que são as vermelhas, para quando tem o bank angle de 180 ou menos 180. Isso quer dizer que é a mesma direção. O lift está em apontamento para o centro da Terra, mas ele computacionalmente ele acha esses pontos, ¿sí? Isso não quer dizer que na realidade possa ser feito, porque isso o que quer dizer é que na realidade a espaçonave vai fazer rotações de 360 graus instantaneamente. Não. A ideia de isso é limitar com o sistema de controle as velocidades dos actuadores, uma restrição das velocidades dos actuadores. Agora, quando comparamos com as linhas azuis, que elas sim têm uma continuidade, não estão fazendo esse tipo de mudanças, é porque nesse caso a função objetivo é maximizar a latitude. Então, para maximizar a latitude, o que ele vai fazer sempre é procurar minimizar o bank angle para direcionar a maior parte da componente do lift na direção norte do planeta. Então, isso é o que está sendo neste caso. Ok. Obrigado. Obrigado, Vilhena. Antes de passar para a Silvia, só um comentário aqui que o Gil escreveu. Alguma consideração adicional sobre a aplicabilidade de mudança de forma nos veículos espaciais para acomodar essa possibilidade? Eu vejo isso como um grande obstáculo. As cargas sobre a estrutura também são impedimento na Terra, no espaço, com velocidades tão grandes, maiores ainda. Ok, muito obrigado. Por isso mesmo, digamos que esta parte da pesquisa foi focada no que são space plane. Ou seja, space plane você tem uma geometria fixa no espaço, da espaçonave, uma estrutura fixa, e o que você vai mudar é com os controles aerodinâmicos, a posição relativa da espaçonave ao fluido. E isso já tem sido feito pelo ônibus espacial. Ou seja, isso é factível, isso é feito, também é feito pelo X-37B. No caso de estruturas infláveis e outros dispositivos tipo drag device, que eu posso mudar a relação área-massa da espaçonave, elas já têm sido testadas em órbitas baixas, mas a maiores altitudes. Não para reentrada, mas sim para decaimento orbital. Então, esse é outro tipo de manobra, mas já tem sido implementadas com sucesso. Esse tipo de estruturas, tanto infláveis como drag devices. Obrigado, Jonathan. De Silvia? nada. Oi, Jonathan. Parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta, ela é, assim, bem simples, tá? Eu acho o trabalho realmente fantástico, muitas coisas, algumas eu não consegui seguir bem. As missões que você citou, eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, qual é o tempo que elas foram levadas? Quanto tempo ficou realmente utilizando essa sustentação?
algumas simulações suas, elas não passam de 10 minutos, né? Então, eu gostaria de saber quanto tempo essas missões mesmo que foram, assim, no caso Vênus, quanto tempo durou. E outra coisa é, quando a missão ela é lançada, já é contabilizado isso, esse tempo que vai ficar utilizando a sustentação, ou é feito esse controle durante a missão? Tá. Digamos que, para esclarecer, ao começo falei que esta manobra é uma manobra conceitual, ou seja, não tem sido aplicada. Nunca foi aplicada? Não, mesmo existendo a tecnologia que é viável, esta manobra não tem sido aplicada. E nós comparamos os resultados da manobra com as trajetórias do voo da missão Galileo, que nós conseguimos pegar do sistema SPICE da NASA, como para comparar, olha, esta é a trajetória de referência que fez a NASA e quais seriam as vantagens de usar uma trajetória aeroassistida gravitacionalmente. Então, só para ver a diferença. Mas como você conseguiu ver aí exatamente, o voo atmosférico que nós calculamos em menos do que 10 minutos. Por quê? Dentro, ou seja, o voo dentro da atmosfera. Primeiro pelas altas velocidades e segundo porque ele não passa muito tempo preso dentro de essa aproximação gravitacional ou muito tempo próximo das altitudes onde a atmosfera pode influenciar a dinâmica do veículo. Então, exatamente, a optimização e a influência da parte aerodinâmica em cada planeta em menos do que 10 minutos. É uma manobra muito rápida, porque depende dessa aproximação. E ele naturalmente sai da influência gravitacional do planeta do jeito rápido, porque ele está em trajetórias hiperbólicas. Então, só de voo atmosférico, menos do que 10 minutos. Entendi. E vamos supor que seja feito isso, né? Que planeje uma missão desta forma. Aí já deve estar computado, né, durante a trajetória da sonda, que durante esse período vai ser realizado esse tipo de manobra. Essa pergunta é muito interessante. No planejamento inicial da missão, você tem uma estimativa, sim? Mas, como tal, esse é o problema que nós estamos agora, porque você, primeiro, vamos supor uma missão em Marte. Então, a espaçonave vai entrar na atmosfera de Marte a velocidades de 15 km por segundo, ou seja, algo muito rápido. E a comunicação com Terra tem um lag de alguns minutos, não lembro exatamente quantos minutos. Então, se eu estou pegando um dado da atmosfera, chega aqui o dado e eu preciso computar e enviar para ele, olha, para onde tem que ir, porque, como falei, tem incertezas da atmosfera e também da posição. Então, quando chegar o dado para ele movimentar o sistema de controle, já pode ser tarde demais e eu perdo a espaçonave. Isso acontece muito com o descenso na Lua, isso acontece muito com a entrada em Marte. Então, e por que acontece isso? Porque o sistema dinâmico está mudando. O Sol está mudando, a pressão de radiação muda, a trajetória real da espaçonave, mesmo esteja computada, a atmosfera do planeta que mudou pela rotação do planeta, pelos ventos, pelo Sol, nesse instante é diferente da trajetória computada previamente. Então, eu preciso criar um sistema de controle robusto que seja capaz de se adaptar nessas mudanças sem precisar da intervenção de um ser humano. Entendi. Ou de um controlador em terra. E essa é a segunda parte que estamos tentando resolver com quê? Com métodos de inteligência artificial e com Model Predictive Control, para que seja o computador a bordo que autonomamente consiga perceber essas diferenças, assim como um carro autônomo que vai na rodovia, do mesmo jeito implementar numa espaçonave. E essa é a segunda parte que estamos tentando resolver. Excelente, parabéns. Obrigado, professora. Obrigado, Silvia. Alguém mais?
Eu tinha algumas questões aqui, mas você sabe, assim, de cabeça, você pôs uma tabela, não vi ali, a altitude que passou a Galileu da Terra? Sí, señor. Aquí está, deixa eu conferir na tabela. Não, não está, mas acho que foi 330 quilômetros, mais ou menos. Certo. Então pega uma atmosfera bem tênue aí, ali, né? Sim, exatamente. Certo, certo. Outra Mas, coisa, pode falar. isso é interessante, mas quando nós olhamos os dados, dá para ver que exatamente depois da passagem da Terra, quando você compara com modelos dinâmicos do sistema dos três corpos, dá para ver uma queda na velocidade de alguns metros por segundo, produto do drag da atmosfera. Ah, deu para medir isso? Não, que Sim, interessante. tanto, esos dados estão tanto na Galileo como na Messenger. A Messenger também fez a passagem, acho que foi em Vênus, e também dá para ver a mudança, a pequena mudança pela, pela atmosfera. E de fato, quando você estuda essas duas missões, aí você vai ver a resposta da professora. Porque você lê os relatórios de antes da missão espacial e eles tinham a data estimada, a altitude estimada, a hora do dia estimada. Mas quando a aproximação real aconteceu 2 meses depois, numa altitude menor dos 50 quilômetros que eles tinham estimado. Por quê? Porque isso vai mudando a posição real vai mudando com as outras perturbações no espaço. E você tem que fazer manobra de correção. Certo, certo, certo. Muito bom, muito bom. Bom, excelente, muito interessante. Acho que parabéns pelo trabalho aí. E obrigado pelo seminário, foi um ótimo seminário. Obrigado para vocês pelo convite e espero que tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição.